O sol ainda não nasceu completamente. A cidade repousa entre o silêncio e os primeiros sinais de movimento. As ruas estão calmas, as janelas fechadas e o céu carrega aquele tom suave entre o azul e o dourado. É nesse momento que você acorda, talvez com o coração apertado, talvez com a mente já inquieta, prevendo desafios imprevistos ou aquela carga invisível que os dias insistem em trazer. É aqui, exatamente aqui, que o dia pode tomar outro rumo. E tudo começa com uma conversa. Uma conversa sincera, íntima e poderosa. Uma conversa com Deus. Você já experimentou começar o seu dia com palavras de entrega e confiança? Já tentou, antes mesmo de tocar o celular ou pensar nos compromissos, apenas respirar fundo e dizer: Senhor, caminha comigo hoje? Acredite, não é só um gesto bonito, é um ato de transformação profunda. Porque quando você entrega o seu dia nas mãos dele, algo dentro de você muda. O medo perde espaço, a ansiedade diminui e no lugar da inquietação nasce uma coragem silenciosa, mas firme, que só a fé é capaz de plantar. Aliás, já parou para pensar como seria o seu dia se você sentisse de verdade que Deus está ao seu lado em cada passo? Comenta aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência em que sentiu nitidamente a presença de Deus te guiando pela manhã? Compartilha com a gente. Vamos trocar vivências e fortalecer nossa fé como comunidade. Muita gente acorda, já no modo automático. Levanta, toma banho, se veste, toma café e sai. Mas e a alma? Será que ela acordou junto? Será que ela recebeu alimento suficiente para enfrentar o que vem pela frente? A verdade é que o mundo lá fora pode ser um campo de batalha. Às vezes o perigo não vem com placas ou avisos. Ele se esconde nos detalhes, num pensamento negativo, numa palavra maldita, num gesto de impaciência. E é por isso que precisamos sair de casa espiritualmente armados. Não com medo, mas com fé. Não com paranoia, mas com discernimento. Se você sente que carrega uma inquietação no peito, uma sensação de que algo pode dar errado ou um medo sem nome que insiste em ficar, saiba que você não está só. Isso é mais comum do que se imagina. Mas existe um refúgio, e esse refúgio não é físico. Ele está na sua relação com Deus, está na confiança de que há alguém maior cuidando de você mesmo quando você não entende o porquê das coisas. Falando nisso, me conta uma coisa aqui nos comentários. Quando foi a última vez que você parou em silêncio só para ouvir a voz de Deus? Não para pedir algo, nem para desabafar, mas para escutar. Às vezes, no meio do caos, ele fala baixinho. E é preciso estar presente para ouvir. Começar o dia com oração não é uma obrigação. É um privilégio. É como abrir um canal direto com o Criador antes que o mundo comece a gritar. É ali, naquele instante, que você declara: eu não vou enfrentar tudo isso sozinho. E esse simples gesto muda tudo. Muda a sua forma de reagir. Muda a sua postura diante dos problemas. Porque quem caminha com Deus caminha em paz, ainda que tudo ao redor esteja desmoronando. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se está tocando algo aí dentro, então aproveita e já se inscreve no canal. Não é só sobre seguir mais um conteúdo. É sobre fazer parte de uma comunidade que também busca fé, propósito e proteção espiritual todos os dias. Clica aí e vem caminhar com a gente. Agora imagine a cena. Você está prestes a sair de casa. Porta trancada, chaves no bolso, celular na mão. Mas e o espírito? Está preparado? Você já pediu discernimento para lidar com aquela pessoa difícil? Já pediu sabedoria para responder com calma? Já se revestiu com palavras de bênção ao invés de medo? É isso que muda a atmosfera do dia. É isso que atrai o favor de Deus. E não é mágica. É conexão, é intimidade. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram batalhas reais, guerras, perseguições, injustiças. Mas sabe o que mantinha essas pessoas firmes? A consciência de que Deus estava com elas. E essa mesma presença está disponível para você agora. No seu quarto, no seu ônibus, no seu trabalho, onde você estiver. Você já sentiu paz sem motivo aparente? Aquele momento em que tudo parecia errado,
mas por dentro havia uma certeza de que tudo ia dar, certo? Isso não é acaso. Isso é o Espírito de Deus habitando em você. E é por isso que você precisa alimentar essa presença. Todos os dias, antes de qualquer coisa, conta para mim nos comentários. Qual tem sido sua maior luta nesse início de dia? Ansiedade? Falta de motivação? Vontade de desistir? Compartilha. Seu relato pode ajudar alguém que também está lutando e precisa saber que não está sozinho. E se você costuma acordar com o coração pesado, cheio de incertezas, saiba que isso pode mudar a partir de agora. Mas não espere que o mundo te ofereça paz. O mundo oferece distração, Deus oferece propósito. Enquanto o mundo grita, Deus sussurra. Enquanto o mundo te empurra, Deus te acolhe. Você só precisa escolher onde quer se abastecer, no caos ou na comunhão. Por isso, antes de qualquer coisa, respire. Feche os olhos por alguns segundos e diga com sinceridade: Deus, cuida de mim hoje, me guia, me protege, me dá sabedoria mesmo quando eu não entendo o caminho. Essa simples oração é mais poderosa do que qualquer plano perfeito, porque ela não parte da sua força, mas da confiança naquele que tem o controle de tudo. Se você já começou a sentir uma leveza no peito só de ouvir essas palavras, comenta aqui: eu escolho confiar. Vamos encher esses comentários de fé, de declaração, de posicionamento, porque às vezes tudo o que precisamos é lembrar uns aos outros que ainda vale a pena acreditar. E já aproveita e manda esse vídeo para alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. Seja um canal de bênção. Às vezes, um simples gesto muda o rumo de um dia inteiro. Existem dias que já começam com um peso estranho no ar. Você acorda com aquela sensação de que algo está prestes a dar errado, mesmo que nada tenha acontecido. Ainda, o coração acelera sem motivo. A cabeça tenta organizar as tarefas, mas tudo parece embaralhado. A paz que você queria sentir logo cedo sumiu. E nesse momento você pode até se perguntar: Deus, o Senhor está aí mesmo? Porque eu estou tentando acreditar, mas está difícil. Essa pergunta, por mais dura que pareça, não ofende a Deus. Muito pelo contrário. Ela revela um coração humano sincero que busca. E Deus ama quem busca de verdade. A fé não é a ausência de dúvida. É escolher continuar mesmo quando o chão balança. É quando você diz: eu não estou vendo a saída, mas sei que não estou sozinho aqui. Você já viveu isso? Aquela fase em que parece que as portas estão trancadas uma por uma e você se vê em um corredor escuro sem saber se deve andar para frente, voltar ou simplesmente sentar no chão e chorar? Me conta nos comentários. Qual foi o momento mais difícil da sua vida em que você sentiu que Deus ainda estava presente? Compartilha, porque a sua história pode ser o empurrão que alguém precisa agora. É fácil falar de fé quando tudo está dando certo. Quando a conta está positiva, quando os exames deram bons resultados, quando a família está em paz. Mas, e quando nada se encaixa? Quando o medo bate na porta? É aí que a verdadeira confiança nasce, não da lógica, não do controle, mas da entrega. E entrega é uma palavra poderosa, porque só entrega quem confia, e só confia quem conhece. Por isso eu te pergunto: quanto tempo você tem investido em conhecer a Deus? Não em decorar versículos ou ir aos cultos por obrigação, mas em conversar com Ele como quem fala com um amigo que conhece até o seu silêncio? Se isso te confronta, isso é bom. Sinal de que o Espírito está te chamando para mais. Não para mais regras, mas para mais relacionamento. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito. Clica aí e entra para essa família que cresce a cada dia com gente real, vivendo lutas reais, mas que escolheu confiar no sobrenatural. Aqui, ninguém anda sozinho. Quando tudo parece fugir do seu controle, lembre-se, ainda está sob o controle de Deus. A sua dor não é invisível para Ele. O que você vive em silêncio, Deus escuta como um grito. Ele sabe onde dói. Ele entende os dias em que você sorri por fora e chora por dentro. E Ele continua dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Isso não é poesia, é promessa, é palavra viva, é base sólida.
Você acredita que Deus pode transformar o caos em caminho? Já viu Ele fazer isso na sua vida ou na vida de alguém próximo? Compartilha aqui nos comentários um testemunho, uma lembrança, uma vez em que parecia o fim e, de repente, veio um recomeço. Vamos construir esse vídeo juntos com histórias que inspiram, que curam, que levantam. A verdade é que todo mundo enfrenta tempestades. Algumas são visíveis, outras a gente carrega por dentro, bem escondidas. Mas o que muda tudo é com quem você enfrenta essa tempestade. Tem gente que tenta lutar sozinha, mas você não precisa ser forte o tempo todo. Não foi isso que Deus te pediu. Ele não quer guerreiros exaustos, Ele quer filhos que confiam. Talvez você ache que precisa dar conta de tudo. Ser produtivo, feliz, estável, espiritualmente firme, tudo ao mesmo tempo. Mas calma, Deus não exige perfeição. Ele deseja entrega. Ele quer que você comece o seu dia com um simples: eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu confio no teu cuidado. Se você já sentiu alívio só de pensar nisso, escreve aqui nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Vamos fazer isso se tornar um movimento de fé, porque às vezes a gente precisa ler isso vindo de outra pessoa, para lembrar que não está maluco por acreditar. Sabe o que é bonito? Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você escolha confiar, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vem depois. A fé verdadeira nasce no escuro. É quando tudo está confuso que você pode ver com mais clareza quem está realmente guiando o barco. E falando em barco, lembra daquela história de Pedro andando sobre as águas? Ele só afundou quando tirou os olhos de Jesus. E talvez hoje você esteja afundando em preocupações porque olhou demais para as ondas e esqueceu de quem está te chamando para caminhar. Levanta a cabeça. Deus ainda está ali estendendo a mão, Ele não mudou. A tempestade pode parecer nova, mas a presença dele é constante. Aproveita esse momento para refletir. Quais áreas da sua vida você ainda tenta controlar com as próprias mãos? Será que não está na hora de soltar o leme e dizer: Senhor, assume essa direção, eu só vou seguir? Faz esse exercício. E se quiser, escreve nos comentários: qual área da sua vida você sente mais dificuldade em confiar? Aqui, nesse espaço, ninguém julga. A gente acolhe, a gente compartilha. Porque a fé se fortalece na troca, na vulnerabilidade. E se você está gostando desse vídeo, manda ele para alguém que está precisando lembrar que ainda existe esperança, que Deus ainda fala, ainda age, ainda protege. Uma das maiores mentiras que o medo conta é: você está sozinho. Mas olha só, você está aqui agora, escutando essas palavras, respirando, sentindo. Isso já é prova de que há algo maior te sustentando. E se você chegou até aqui, é porque Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Não terminou, não desistiu. Ainda está escrevendo os próximos capítulos. E mesmo que as orações pareçam não ser respondidas do jeito que você gostaria, isso não significa que Deus está em silêncio. Às vezes, o silêncio dele é proteção. Às vezes, o ainda não dele é livramento. E o espera dele é construção. Me responde sinceramente aqui nos comentários: você consegue confiar mesmo quando Deus está em silêncio? Ou você sente que a fé fraqueja nesses momentos? Vamos conversar sobre isso. Esse canal não é só sobre palavras bonitas. É sobre vidas reais que lutam, caem e se levantam. Você pode estar passando por uma fase escura agora. Mas lembra, a madrugada mais profunda ainda termina em amanhecer. E você vai ver a luz, vai respirar aliviado, vai sorrir sem culpa, vai entender mais lá na frente por que algumas portas não se abriram e por que certas pessoas saíram da sua vida. Porque tudo, absolutamente tudo, está sendo alinhado para um propósito maior. Enquanto isso, o que você precisa é descansar no cuidado de Deus. Não é passividade, é sabedoria. Porque só quem confia consegue descansar mesmo em meio à guerra. Só quem sabe que está sendo protegido consegue dormir em paz enquanto o mundo grita lá fora. Então hoje, antes de sair de casa, antes de correr para o mundo, declara isso com fé: Deus, eu confio no teu cuidado,
mesmo sem entender, mesmo com medo, porque eu sei que tu és fiel. Respira fundo por um instante. Fecha os olhos, se puder. Esquece por um segundo o que ainda precisa resolver hoje. Agora é só você e Deus. O mundo pode esperar. A notificação pode esperar. A urgência lá fora pode esperar. Porque existe algo que não pode ser ignorado. A sua alma precisa de paz, de direção, de consolo, de certeza. E é isso que Deus está te oferecendo agora. Não importa como você acordou hoje. Ansioso, com medo, com raiva, com dúvidas, ou simplesmente cansado da rotina que parece não mudar nunca. Nada disso te desqualifica para receber o amor de Deus. Nada disso impede que Ele te proteja, te guie, te abrace antes mesmo do café da manhã. Aliás, Ele já estava te esperando antes do sol nascer. Se isso tocou você, escreve nos comentários uma palavra que represente o que você mais precisa de Deus neste momento. Uma só: direção, cura, resposta, paz, fé, abraço. Qual palavra vem ao seu coração? Escreve com sinceridade. Vamos criar aqui nos comentários um jardim de pedidos sinceros e juntos vamos orar uns pelos outros, porque você não está só e nunca esteve. Enquanto o mundo grita que você precisa se virar, dar conta de tudo, ser forte o tempo todo, Deus sussurra algo muito diferente. Você é meu. E eu cuido de quem é meu. É nesse cuidado que você pode confiar, não como quem espera por sorte, mas como quem confia em uma rocha firme no meio da tempestade. E se ainda restar dúvida aí dentro, deixa eu te lembrar com toda a certeza que existe: Deus não falha, nunca. Mas talvez você pense: ok, eu quero confiar, mas como manter isso no meio do caos? A resposta não é mágica, mas é poderosa. Escolha lembrar. Lembre-se do que Ele já fez por você, da porta que se abriu quando tudo parecia fechado, daquele livramento que você quase nem percebeu, do abraço que veio por meio de uma pessoa certa, no momento exato. Se algo assim já aconteceu com você, me conta nos comentários. Qual foi a maior prova de que Deus estava com você? Vamos transformar esse espaço em uma memória coletiva. De milagres e cuidados. Sua história importa. E ela pode curar alguém que está quase desistindo agora. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas que caminham com fé, não por serem super espirituais, mas por saberem onde estão firmadas. Gente de verdade, que chora, que sente, que cai, mas se levanta, sabendo que há um propósito por trás de cada queda. Esse é o tipo de fé que move montanhas. Não a fé que grita, mas a que permanece quando ninguém vê. E olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido de um jeito diferente. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento seu coração ficou quente, se parecia que alguém estava lendo os seus pensamentos, então essa mensagem foi para você. E se foi para você é porque você faz parte disso aqui. Clica aí em inscrever-se e fica com a gente. A casa é sua. Essa família cresce com gente como você, real, imperfeita, mas cheia de fé. Aqui, a gente não finge, a gente sente. A gente vive. Agora, antes de sair para enfrentar o dia, faz um compromisso simples com Deus. Eu vou tentar confiar mais hoje. Só isso. Você não precisa prometer ser perfeito, orar 3 horas, jejuar 7 dias. Só tenta confiar mais hoje do que ontem. Um passo de cada vez, uma oração silenciosa, um obrigado sincero. Um cuida de mim, Deus, com o coração inteiro. E se você chegou até aqui no vídeo, isso não foi por acaso. Talvez esse seja o seu recomeço. Ou talvez seja só um lembrete de que você já está no caminho certo. De qualquer forma, Deus está presente. E onde Ele está, o medo não tem a palavra final. A gente vai encerrar esse momento juntos, mas o que Deus começou aí dentro continua. E continua em cada escolha que você fizer hoje. Vai em frente. Anda com fé. Não porque tudo está sob controle, mas porque você conhece quem está no controle. E isso muda tudo. Agora, para fechar, quero te pedir algo com todo carinho. Escreve aqui nos comentários o que esse vídeo despertou em você. Pode ser uma palavra, uma oração, um agradecimento. Me diz também se você gostaria de ver mais conteúdos como esse aqui no canal. Eu leio tudo com atenção e carinho.
Esse canal não é meu, é nosso. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um novo começo hoje. Talvez um parente, um amigo, alguém que você nem conversa mais, mas sente no coração que está precisando. Deixa Deus te usar como canal de luz hoje. Só clica em compartilhar e confia. Essa simples ação pode mudar um dia, ou até uma vida inteira. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade, à nossa casa de fé, escuta e verdade. Que Deus te abençoe, te proteja e caminhe contigo em cada passo, hoje, amanhã e todos os dias. Até o próximo vídeo. E lembra, aqui você nunca anda sozinho.